Sejam bem-vindos ao canal do Laboratório de Fenômenos de Superfície, o maior canal de tribologia da USP. Meu nome é Celina Guimarães e hoje vou ensinar para vocês a fazer um tutorial de transferência de calor. Espero que vocês não tenham morrido de saudade. Até porque eu voltei para explicar um pouquinho sobre uma outra aplicação no universo das simulações. Portanto, vamos abrir o nosso Abacus Kai. Hoje, como eu disse, nós vamos falar um pouco sobre a transferência de calor. No caso, vamos abordar um estudo de resfriamento de um material. Inicialmente vamos considerar um corpo com uma temperatura X, e que esse corpo vai resfriar lentamente à temperatura ambiente. Então, vamos lá. Aqui vai uma dica: usaremos essa simulação para identificar os principais pontos de resfriamento do material. Isso porque precisamos saber quais são esses pontos quando colocamos uma peça da fundição para resfriar, por exemplo. Existem várias outras aplicações para se analisar a taxa de resfriamento, mas vamos nos concentrar em identificar os pontos que resfriam primeiro no nosso material. É isso aí. Vamos começar definindo o nosso local de trabalho onde vamos salvar os nossos arquivos. Definam esse diretório ou fiquem igual a uns malucos procurando onde salvaram seus arquivos. Depois de selecionarmos o local de trabalho, vamos criar a nossa geometria. Diferentemente do tutorial de estampagem que eu fiz, nós vamos importar uma geometria de outro programa. Assistam o tutorial de estampagem, ele está muito completo. Você pode encontrar aqui nos nossos cards. Voltando aqui, o Abacus aceita fazer a importação de uma geometria somente para alguns formatos padrões. Entre esses formatos, eu vou selecionar o STP. STP. Pensem que a criação dessa geometria em outro programa deve ser salva ou exportada para algum formato aceito pelo Abacus. Caso vocês queiram um vídeo explicando detalhadamente os diversos tipos de módulos que são aceitos para importação no Abacus, deixem o seu comentário pedindo. Notem que o Abacus vai pedir algumas informações para a criação da sua geometria, como por exemplo se ela vai ser deformável ou não. Caso você crie sua geometria e não goste dela, porque você adicionou com um tamanho maior, você pode simplesmente deletar a geometria e importar de novo. Basta repetir o processo. Percebam que eu importei minha geometria de novo para alterar a sua escala. Quando eu criei essa geometria, eu considerei as mesmas medidas do desenho técnico, e como eu estou usando o sistema métrico no Abacus, eu reduzi a escala para que a nossa simulação ficasse mais real. Lembre-se sempre de considerar o sistema de medidas no Abacus, e caso vocês queiram um tutorial sobre as unidades usadas no Abacus, é só pedir nos comentários. Lembre-se também de curtir esse vídeo e compartilhar para seus amigos. Dê um nome para a sua peça e pronto. Observem que a sua peça já foi criada e vocês podem estar se perguntando como eu movimento elas. Para saber como eu faço essa mágica, basta vocês abrirem as opções e depois View Manipulation. Nesse local, vocês podem ver como eu faço cada movimentação. Segurando sempre o Ctrl e o Alt, eu preciso apertar o botão esquerdo do mouse para rotacionar a peça, o botão do meio do scroll para transladar, e o botão direito para aproximar e afastar. Todos os que assistiram o vídeo de instalação do Abacus já viram essa dica. Então, não perca nenhum vídeo, ok? Você pode alterar a forma de movimentação do Abacus para aquela que mais estiver familiarizado. Agora vamos para a parte de criar as propriedades para o nosso material. Eu vou definir o meu material como as propriedades do alumínio. Usaremos para nossa simulação uma densidade de 2.700 kg por metro cúbico. Condutividade térmica de 210 watts por metro e Kelvin.
além de usar um calor específico de 900 Joule por quilograma Celsius. Depois de criarmos o material, vamos criar uma seção para usar o nosso material. Vamos selecionar o material criado e definir a nossa seção como homogênea. Selecione agora a opção de atribuir uma seção à geometria e voilá! Definimos que a nossa geometria tem uma seção homogênea com propriedades térmicas do alumínio. Finalizando essa parte, vamos adicionar na nossa peça um sistema de coordenadas. Na opção Assembly, vamos simplesmente adicionar nossa peça e pronto. Para a criação do tempo de simulação, vamos na opção do Step. Clicando em Criar um novo Step, vamos definir ele como pertencente ao regime de transferência de calor. Eu poderia colocar com outra definição como variação de geometria e temperatura, mas não é o caso dessa simulação. Como eu ainda não sei quanto tempo é necessário para resfriar a minha peça, vamos colocar um tempo relativamente alto. Além disso, vou usar o regime transiente. Isso porque ele é feito com o método de Euler retroativo, às vezes também referido como operador de Crank-Nichols modificado, nos elementos de condução puros. Este método é incondicionalmente estável para problemas lineares. O uso do regime transiente implica na alteração de algumas outras opções, como a máxima mudança de temperatura permitida por incremento. As demais opções não precisam ser alteradas se você não quiser. Caso você não adicione a máxima mudança de temperatura permitida por incremento, você não poderá finalizar esse step. Pause o vídeo caso queira copiar os valores que eu usei nesse step. Agora, vamos definir as respostas que estamos procurando para nossa simulação. Alguns são meio óbvios como a temperatura, mas tudo isso fica a critério da sua necessidade. Vamos deixar a variação de salvar as respostas a cada um incremento. Na sequência da nossa operação, vamos definir uma condição de contorno primordial, a temperatura inicial do nosso bloco. Para definirmos ela, vamos no módulo Load e vamos selecionar a opção de predefinições de campos. Dentro dessa opção, vamos criar uma nova e escolher o step inicial da nossa simulação. Isso porque temos que dizer que a nossa temperatura vai estar presente na nossa geometria durante esse step. Na sequência, vamos selecionar a opção de temperatura, marcar toda a superfície da geometria e definir a temperatura inicial. Depois de definirmos a temperatura inicial do nosso bloco, vamos definir o seu resfriamento. Para isso, vamos abrir o módulo das interações. Como o nosso estudo é relacionado ao resfriamento de uma peça para identificarmos o fluxo de calor em toda a geometria, precisamos definir agora o fluxo de calor que essa peça perde para o ambiente. Muitos de vocês podem se perguntar o que aconteceria se eu criasse outra condição de contorno afirmando que as superfícies teriam uma temperatura ambiente. E a resposta dessa pergunta é que não aconteceria nada. Isso porque no momento em que o step inicial se tornasse o final, a temperatura mudaria junto e não existiria uma relação de troca de calor da peça. Entenderam? Voltando aqui. Para criarmos uma taxa de resfriamento para a nossa simulação, vamos definir ordinariamente como vamos resfriar. Vamos supor que estamos tirando essa peça do forno, ou de um molde e vamos deixar ela resfriar a temperatura ambiente no ar. Nós então precisamos de valores para o coeficiente de filme da superfície entre o ar e da peça. A nossa interação vai ser criada no step final. Para não nos confundirmos, vou alterar o nome desse step para resfriamento. Assim fica mais fácil o entendimento. Voltando para a criação da interação, vamos selecionar o step de resfriamento. Vamos selecionar a opção de condução em um filme de superfície, escolher quais superfícies que usaremos e apertar em Done. Vamos utilizar um valor de 10 watts por metro quadrado Kelvin para o filme, e 30 graus Celsius para a temperatura ambiente. Vocês podem encontrar as mais diversas informações dos coeficientes de filmes na internet.
Por exemplo, a convecção livre do ar está dentro de um valor entre 2,5 até 25 watts por metro quadrado Kelvin. Depois dessas definições, vamos criar agora a malha da geometria. Para a gente poder criar a malha, vamos selecionar a opção de parte. Depois, vamos escolher o controle da nossa malha. Como eu importei a minha geometria, eu precisaria criar algumas partitions para que depois eu escolhesse outro controle de malhas. Como eu não vou fazer partition nenhuma, eu simplesmente vou selecionar a opção de TET no controle de malhas. Além disso, vamos definir o tipo de elemento. No meu caso, vou escolher o tipo standard e linear. Eu quero o linear pois o linear me permite discretizar mais a minha malha. Lembre-se que na versão estudantil, você será limitado por 1000 nós. O tipo do seu elemento pode ser visto na parte de baixo da janela de definição dos elementos. Agora vamos criar a quantidade de elementos da nossa geometria e depois criar a malha. Como nós temos uma limitação em função da quantidade de nós, você deve sempre checar quantos nós foram criados. Para checar os nós, vá até a opção de Query e selecione Mexe. Aperte Done e confira se você está dentro dos valores permitidos para a sua licença. Repita o processo até encontrar um valor adequado. Finalmente vamos criar o nosso trabalho e ver alguma coisa a mais. Dê um nome para o seu trabalho e aperte em OK. Depois em OK de novo e vamos colocar esse danadinho para rodar. Ou seja, aperte em submeter. Para aquelas pessoas que achavam que eu iria esquecer o momento máximo do meu vídeo, agora chegou ele. É o momento da nossa piada feliz. KKK. Essa foi oferecida por Arnaldo, e é muito boa. Lá vai. O que foi que um vetor disse pro outro? Um momento, por favor. KKKKK. Tá bom. Muito boa, eu fico rindo sozinha com isso. KKK. Finalizando a nossa simulação, vamos agora para a análise dos resultados na aba de resultados. Vamos clicar na opção de visualizar a interação final deformada e selecionar a opção de análises de temperatura. Por algum motivo ainda não explicado, meu abacus deu uma travadinha e não estavam funcionando direito. Mas vamos selecionar a opção de animação da nossa simulação e depois desativar ela. E como 1 mais 1 igual a 3, a nossa simulação voltou a funcionar e mostrou o resultado final. KKKK. Gente, eu estava brincando quando disse que 1 mais 1 é 3. KKK. Vamos só dar mais uma testada nas interações para termos certeza que está tudo funcionando adequadamente. Uhul! A nossa simulação está funcionando sim. Que massa! Para que a animação possa rodar adequadamente, vamos selecionar a opção para que os limites do gráfico de temperatura altere para cada incremento. Que massa! Muito massa! Eu amo quando tudo dá certo. Percebam que o step está variando normalmente, e agora vamos identificar em que step a temperatura para de abaixar e se mantém constante. Olhem que a variação de temperatura se mantém praticamente a mesma entre um determinado intervalo de step. Então, sabendo que o nosso step de resfriamento mantém-se constante a partir de 10⁻⁶, vamos alterar o nosso tempo e submeter de novo a nossa simulação. Logo, tão simples quanto dar uma curtida nesse vídeo, vamos até o módulo Step para alterar o que precisamos. E para dar uma força para esse canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. O GaleFS está preocupado em difundir o conhecimento para todos, e precisa da sua ajuda para isso. Lembrei de outra coisa, vocês por acaso assistiram a minha recomendação de vídeo da história de Lampião tentando invadir a cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte? Espero que sim, até porque eu recomendei esse vídeo no meu tutorial de estampagem. Ah, antes que eu esqueça, se você quiser que sua piada seja contada nos próximos vídeos, mande ela para mim.
Vamos apertar na opção de deformação final da nossa simulação, e é possível notar que as temperaturas estão dentro de uma faixa próxima. Além disso, é sabido que a peça variou de maneira diferente para cada parte dela. Caso você queira avaliar um ou mais elementos que resfriaram mais, aperte na opção de O, B, D, Field Output. Selecione a opção de temperatura e depois escolha os pontos ou elementos. Observem que existe uma curva de temperatura para cada elemento. Vocês podem observar a variação de temperatura em seu interior quando é selecionado a opção de esconder uma parte da estrutura. Use a sua imaginação para selecionar os pontos de maior resfriamento. Além disso, você pode investigar qual seria o menor tempo para a realização dessa operação até manter um regime constante de temperatura. Pense que se eu quisesse fazer um processo de aquecimento no material, o processo seria bastante parecido com o que eu acabei de ensinar. Enfim, abra sua mente e vamos para o mundo das simulações. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua paciência e apoio.